Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre um período muito importante para a política, para a história do Brasil, a Era Vargas. Lembra, meus queridos, que nós tratamos do assunto da Primeira República, né? Ou República Velha. E a República Velha encerrou-se em 1930 com um golpe. É um golpe. De quem? Quem deu o golpe? Getúlio Vargas, um gaúcho que acabou com essa história de café com leite. Essa história é muito interessante. O cara era para ficar pouco tempo, né? Era para convocar umas novas eleições. Mas o cara ficou no poder de 1930, tá bom? Conhecido como Era Vargas, de 1930 até 1945. Vamos lá então conhecer essa história? A Era Vargas é conhecido por esse período, tá bom? Depois ele assumiu também, tá? Mas vamos lá então. Era Vargas. O cara foi ditador, mas também foi pai dos pobres. Vamos então um pouco sobre a sua biografia, né? O que é biografia? É a história de vida resumida. O nome dele é Getúlio Dornelles Vargas. Nasceu no dia 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, gaúcho, e faleceu em 24 de agosto de 1954. Esse é para um outro assunto, mas bem interessante, a morte dele também, tá? Eu já vou falar para vocês, ele tirou a própria vida. Foi bem... A vida dele foi dramática mesmo, tá? Fortes emoções, vamos lá. Então, na cidade do Rio de Janeiro, que ele faleceu. Foi presidente do Brasil entre os anos de 1930 a 1955 e de 1951 a 1954, tá? Tendo sido o presidente que mais tempo governou o Brasil. Olha a informação de prova. Entre 1937 e 1945, instalou a fase da ditadura, período também conhecido como Estado Novo. Tá bom, meus queridos? Olha cada história interessante desse gaúcho. Vamos lá então? Agora vamos tratar desse período da Revolução de 1930, a entrada no poder, tá? Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, como eu já falei com vocês, por meio do golpe de 1930, após comandar a Revolução de 1930, que derrubou o governo de Washington Luiz. Seus 15 anos de governo caracterizaram-se pelo nacionalismo e pelo populismo. É importante vocês saberem a diferença. Nacionalismo é de nação e defendia o Brasil. O Brasil acima de tudo, entendeu? É o sentimento nacionalista, tá? E populismo, ou seja, o apoio do povo, da população, do povão. Ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Sob seu governo foi promulgada a Constituição de 1934. Em 1937, fechou o Congresso Nacional. Tá? Vocês sabem que no Congresso Nacional estão os deputados, estão os senadores, então acabou com isso. E instalou o Estado Novo, passando a governar com poderes ditatoriais. Sua forma de governo passou a ser centralizadora, tudo na mão dele, controladora. Criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a mídia na época deveria ser conforme a sua vontade. Muito parecido com o fascismo e o nazismo, né? Mas a brasileira aqui no Brasil, para fiscalizar e censurar manifestações contrárias ao seu governo. Então vocês sabem, né? Como toda ditadura tem mortes, tá bom? Vamos lá então. Perseguiu opositores políticos,
principalmente os partidários do comunismo, era contra os comunistas. Enviou Olga Benário, esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista. Tem um filme brasileiro que retrata muito bem essa história. Tá? O nome do filme é Olga, vocês podem conferir. Principais realizações e características do seu governo. Vamos lá, vamos ver o que Getúlio Vargas fez. Vamos lá então, meus queridos. Vargas criou a Justiça do Trabalho no ano de 1939. Sabe essa história da carteira de trabalho? Então, foi ele, essa a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo. Quem foi? Getúlio Vargas. E a consolidação das leis do trabalho, conhecido também como CLT, dias trabalhistas como carteira profissional, semana de trabalho de 48 horas e férias remuneradas também são frutos do seu governo. Viu? Não foi só isso não, pois teve mais coisa. Getúlio Vargas investiu muito na área de infraestrutura do país, criando a Companhia Siderúrgica Nacional no ano de 1940, a Vale do Rio Doce em 1952 e a hidrelétrica do Vale do São Francisco em 1955. Em 1938 criou o IBGE, meus queridos. Saiu do governo em 1955 após um golpe militar. Ele deu o golpe e levou o golpe, mas depois ele voltou por meio da democracia. Olha aí. Segundo mandato, em 1950, Vargas voltou ao poder através de eleições democráticas. Neste mandato, continuou uma política nacionalista e criou a campanha do Petróleo é Nosso. O que surgiu então? A Petrobras. Sim, foi no governo dele, a Petrobras. Tá bom? Outra coisa, sabe o Cristo Redentor? Então, foi no seu governo também. Então, fez bastante coisa para o nosso país. Agora eu vou falar do final, o suicídio de Vargas, em agosto de 1954. Vargas suicidou-se no Palácio do Catete. Tá? Não tinha Brasília não, tá? Da Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Com um tiro no peito. Sim, ele suicidou. Deixou uma carta, testamento, uma frase que entrou para a história do Brasil. Olha a frase. Deixo a vida para entrar na história. Até hoje, o suicídio de Vargas gera polêmicas. O que sabemos é que seus últimos dias de governo foram marcados por forte pressão política por parte da imprensa e dos militares também. Além disso, a situação econômica do país não era boa, fato que gerava muito descontentamento entre a população. A população, meus queridos, afetou a economia, o povo fica irritado, tá bom? Conclusão, vamos lá então. Embora tenha sido um ditador e tenha governado com medidas controladoras e populistas, Vargas foi um presidente cujo governo teve como uma de suas principais marcas o desenvolvimento do país, além de criar obras de infraestrutura e desenvolver o Parque Industrial Brasileiro. Tomou medidas favoráveis aos trabalhadores e foi justamente na área do trabalho que deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou muitos empregos no Brasil e suas medidas favoreceram principalmente os trabalhadores brasileiros. Tá bom? É controvérsia política. Imagina comigo, Getúlio Vargas pôs fim a essa história de política do café com leite. Tá? Ora, quem governava o país era São Paulo, ora Minas Gerais. Tá? Deu um golpe com apoio dos militares, movimento elitista. Tá? Ele virou um ditador com a desculpa de acabar com o comunismo. O comunismo era um inimigo do país. Tá bom?
Então, meus queridos, ele foi ditador, mas também foi pai dos pobres, leis trabalhistas, um monte de coisa. E o fim dele foi o suicídio. Que história maluca! O Brasil tem muitas histórias, né, meus queridos? Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau para vocês!